Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, avalie os episódios, compartilhe com as amigas. Quem produz conteúdo sabe que é difícil, né, manter a produção em dia. E você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que... aliás, no Spotify tu pode nos ouvir e nos assistir. E no YouTube, né, obviamente tu só pode nos assistir, então é bem importante que você nos dê o likezinho aqui, me dê o likezinho, se inscreve no canal e tu vai ter acesso aos próximos episódios. Hoje eu tô com, né, uma colega de profissão aqui e... é um assunto bem importante, né? Eu desde o início do projeto do Pode Liderar, eu queria trazer uma psicóloga sistêmica. E quando a Luciane Farina veio no meu radar, né? Uma pessoa que está à frente aí da terapia há muitos anos em Caxias do Sul, né? Ela tem uma vasta experiência, depois ela vai contar um pouquinho, né? Aqui sobre a carreira dela. Mas a sistêmica, ela está muito presente na minha vida. Então, primeiramente, eu queria te agradecer, Lu, né? Seja bem-vinda ao Pode Liderar. Obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bem legal. E, Lu, tu sabe que eu não sabia que tu era psicóloga sistêmica, eu já tinha ouvido o teu nome, já te seguia nas redes sociais, fazia um tempo, né, que eu te acompanhava. E a psicologia sistêmica, pra mim, eu já passei pela psicanálise, eu já fui pra cognitivo-comportamental, e eu vou batendo no teto quando eu, vou batendo no teto das psicólogas, eu percebo, não faz mais sentido pra mim. Então, faz um tempo que eu tô na sistêmica, e faz em torno de uns... vamos lá, uns 3, 4 anos que a sistêmica, ela pra mim, ela fez muito sentido. Pra mim, ela rege a vida das pessoas, assim, né? Então, queria, eu te ouvir, assim, né? Como é que foi tua trajetória? Me conta aí como Eu acho importante, Dani, a gente explicar para as pessoas o que é terapia sistêmica. Show. Né? Porque as pessoas têm um pouco de confusão, porque são as subdivisões dentro da psicologia, né? Psicanálise é uma especialidade, cognitiva comportamental é uma especialidade, sistêmica. Então, nós temos várias especialidades. E tu falaste uma coisa importante, ao longo dos anos, eu tenho 32 anos de experiência, né? 32 anos de consultório. A gente observa que todas elas têm muito a contribuir. Muito. Então, eu acho que é importante a gente também praticar um pouco essa flexibilidade e também pegar o melhor de cada uma. O que nós temos dentro da terapia sistêmica, para explicar um pouco para o pessoal, terapia sistêmica, ela avalia o sistema familiar. Então, a psicanálise, quando Freud criou a psicanálise, se criou aquela ideia, e que é real, de que não se pode atender mais de uma pessoa da mesma família. A terapia sistêmica veio para romper isso, né? A gente atende a família toda, inclusive a gente pode atender individualmente vários membros da mesma família, isso não é um problema, ao contrário, é uma forma de se encontrar e se pegar todos os lados da mesma história. Então é como se tu pudesse olhar, juntar todas as peças do quebra-cabeça. Eu acho que essa é a grande sacada da sistêmica. Lu, e tu sempre quis ser sistêmica? Como é que foi, assim, essa história? Na verdade, eu devo muito à minha mentora, né? Quem me conhece já há um tempo, foi a professora Dolores Berti, que faleceu agora semana passada. Eu vi. E vocês imaginem, há 36 anos atrás, quando eu fiz psicologia aqui em Caxias, né, era basicamente só a psicanálise que se falava. E desde que eu me conheço por gente, eu queria fazer psicologia, mas eu cheguei no momento do curso que eu queria desistir, porque faltava alguma coisa, não era aquilo que me agradava. E é isso que apareceu a professora Dolores, e ela foi... Para quem teve a oportunidade de conhecê-la, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Muito polêmica. Referência em várias... Por que ela era polêmica? Porque a Dolores tinha a opinião dela, ela era inovadora, né? Foi ela que trouxe, ela que trouxe a terapia sistêmica para Caxias do Sul, foi ela, não se falava em terapia sistêmica. Foi ela que trouxe a psicologia cognitiva comportamental, não se falava em quê? Psicanálise. Então, ela trouxe muitos profissionais de fora e eu devo a minha formação, logo que eu me formei, eu tive o privilégio de ser convidada por ela para montar o consultório junto. Que legal. Então, imagina, ela que era tua sócia. Ela era minha sócia. Então, vocês imaginem uma pirralha, eu me formei com 23 anos, ela já era uma senhora, ela já tinha seus
50 e tantos, Olha só. quase 60, e me convida, eles vêm trabalhar comigo. E eu fui a São Paulo fazer o meu curso de terapia sistêmica, porque não existia nem em Porto Alegre. Agora nós temos algumas referências muito boas em Porto Alegre, né? O CEF, que é um curso de referência, e não existia. Então eu tive que ir a São Paulo fazer essa formação, porque era algo novo. Uhum. E talvez isso, por isso que eu falo sempre que eu sou muito grata a ela, porque naquele tempo que eu trabalhei com ela, naqueles 10 anos que eu fiquei com ela era a referência em sistêmica em Caxias. E eu vim na carona dela. E tu já né? havia sentido na família lá atrás, E aí fechou com a minha história de Tá. vida, que era... que é a minha história de vida, então. Eu sou uma filha mais velha, e a gente sabe que a maioria dos filhos mais velhos, não é regra, mas a maioria, principalmente as mulheres mais velhas, elas carregam muito esse legado parental. Porque dentro da terapia sistêmica, nós temos os subsistemas. O subsistema conjugal, que diz respeito ao casal, o subsistema parental, que diz respeito ao papel de pai e mãe, e o subsistema filial, que são os irmãos, né? E eu era uma filha mais velha, que tive muito essa função parental, né? De ajudar a cuidar dos meus irmãos, de ajudar a cuidar da casa. Nós éramos em três irmãos. Eu e mais 2, irmãos mais novos, meninos. Tu era a única menina. Então, tu fica com essa missão. E eis que os meus pais, quando eu já fazia psicologia, porque isso também... mulheres que desempenham esse papel de filhas mais velhas parentais têm a tendência de buscar profissões na área da saúde, na área de chefia, né? Porque a gente é treinada para cuidar, para olhar, para ser resolutiva, para ser proativa. Show. Isso é uma característica. E agora, já entrando nesse assunto que eu queria, né? Uma das coisas que eu falo no Instagram e que eu percebo que tem existe um interesse, uma curiosidade muito grande, é como o papel de cada filho interfere na carreira que eles escolhem ou como... tu vê sentido, que foi que, né, nós estávamos conversando antes, eu trabalho com desenvolvimento de carreira de mulheres, e eu percebo que a história delas dentro da família mudou, a questão financeira, mudou a estrutura familiar, o pai e a mãe se separaram daí, né? Então, assim, o que eu observo? Cada desenvolvimento, né? O desenvolvimento individual de cada filho interfere em como ele se comporta ao longo do resto da vida dela. Isso. Dele, enfim, dela ou dele. Então, e eu falo isso, inclusive no meu livro, né? Show. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu falo que... e não é porque tá mal resolvida essa história, mas a separação dos meus pais, né? Eu tinha lá meus 20 anos, eu já era uma moça, mas foi algo que também me impulsionou muito para essa carreira que eu tenho hoje, para esse cuidado com as famílias, para esse olhar mais sistêmico sobre as pessoas, porque sim, isso interfere na vida da gente. Negativamente, mas muito positivamente. Aí depende da forma como tu vai traduzir isso. Né? É que muitas vezes as pessoas elas estão na sombra não, mas naquele funcionamento automático, sem perceber o que trava ou não, né? Por conta da própria história, né? Daquele negócio que reproduz e tipo, só um pouquinho, eu não quero isso pra minha vida, mas tu continua reproduzindo. Tu não pode mudar a tua história, isso aí. Mas tu pode mudar o teu futuro. Então, tu ressignifica a tua história. Então, o que eu fiz com a minha história, né? No momento que eu tive uma situação familiar, de separação dos meus pais, o que fica, né? No meu caso, foi um caso mais atípico ainda, porque foi a minha mãe que saiu, nós ficamos com meu pai, então eu meio que assumi essa bronca. Então, isso me ajudou muito. Que idade tu tinha, Lu? 20 anos, né? Eu estava no meio do curso da psicologia. E isso me ajudou muito a ter essa visão sistêmica, a entender essa dinâmica familiar, entender uma separação, né? Isso é um ponto muito importante. E não julgar a separação. Porque num primeiro momento, claro que todo mundo fica chateado, fica triste, fica revoltado, mas tu entende que é um processo e que bom que isso aconteceu, porque proporcionou um bem-estar para os meus pais, para nós. Quantas famílias a gente vê hoje que se aguentam e se suportam. Eu escuto ainda hoje
muitos pais dizem assim, coitadinho daquele lá, é filho de pais separados. Gente, que horror isso. Não. É um tabu ainda? É um tabu ainda. O problema não é a separação, é como esse casal separa. Então, hoje a condução da separação. A condução da separação. Então, hoje nós vemos muita situação de litígio, né? Onde os casais brigam, medem força e o filho vira moeda de troca. Isso é ruim. Só que o casal se separa do jeito que ele levou o casamento. Isso é regra. Por exemplo... As pessoas dizem assim, depois que eu me separei que eu conheci a pessoa que eu tava. Não, só não enxergava. Então, um casal que levou um casamento com muita miudeira, muita competição, medindo força o tempo inteiro, vai reproduzir isso na separação. Um casal que tinha dificuldade de diálogo vai reproduzir isso na separação. Um casal que conseguia até se comunicar e que eram amigos, porque isso é um outro problema, ao contrário do que a gente pensa, né? É bom, eu sou a melhor amiga do meu marido. Isso é horrível. A amizade acaba com o casamento. É verdade. Por quê? Tu é companheiro do teu parceiro, do teu cônjuge. O subsistema é conjugal. Então, para ser casado ou para viver junto, a gente precisa muito mais do que ser amigo. Por exemplo? Amigo é parceiro, amigo, né? A gente se tolera as coisas. Parceiro é aquela coisa do dia a dia. Tu não tem muita rotina com o teu amigo. Com o teu parceiro, com o teu cônjuge, tu tem a rotina. E é ali que pega as diferenças. O que a gente faz na terapia de casal? A gente não muda ninguém. A gente ensina esse casal a conviver com as diferenças. Esse é o segredo do bem viver. Isso dentro de uma casa, numa empresa. O maior engano das pessoas é chegar num processo terapêutico e dizer assim, muda o outro, né? Ou eu quero mudar. A gente não muda porque senão a gente se despersonaliza. Tu tem tua personalidade, eu tenho a minha, meu marido tem a dele, o teu tem a dele. Mas juntos nós vamos tentar, sem anular ninguém, nos adaptar àquelas diferenças, sem ninguém violentar ninguém. Porque existem muitos preconceitos, muitos mitos conjugais. Por exemplo, um dos mitos é acreditar que o outro precisa se transformar por mim. Ele me ama, então ele vai fazer o que eu quero. Não, isso é se anular. E por isso tem aumentado tanto as relações abusivas, perversas, né? Se eu preciso me despersonalizar para te agradar, isso não é amor. Isso pode ser dependência, pode ser apego, pode ser um monte de outras coisas, mas isso não é amor. E qual que é o linear ali entre saber que vai dar certo ou flexibilizar até o momento que passa a ser um divórcio? Quando eu me violento, quando aquilo começa... Então, eu digo sempre que o ideal é os casais buscarem ajuda antes de casar. Eu tenho hoje, e fico muito feliz com essa evolução das pessoas, as pessoas buscam terapia antes de casar. Para quê? Porque existem os tais dos contratos secretos nas relações, né? Vão morar juntos. O que são os contratos secretos? São as expectativas que um tem do outro, que o outro tem do um, que ninguém fala, mas eu fico esperando que o outro adivinhe, né? E que a gente vai se adaptando. E tá ali, sem... É o elefante branco na sala. Ninguém fala dele, mas ele tá ali. Na terapia, a gente fala do elefante branco. E aí a gente vê o que vai fazer com esse elefante branco. Então, quando é o momento de separar ou de continuar junto, que nem eu falei, as pessoas precisam aprender a lidar com as diferenças sem se violentar. É amar ao próximo como a si mesmo. Lu, tu percebe que... Vou te interrompendo aqui, né? Pode. Tu percebe que o papel da mulher... né? Eu queria te perguntar, e eu acho que vai de encontro essas duas perguntas, assim... primeiro que eu observo, e eu não sei se faz sentido para ti, a taxa de divórcios, ela aumentou nos últimos anos, certo? Beleza. Tu acha que isso tem a ver com a emancipação, com a independência, com esse papel novo da mulher na sociedade? E o que tu observa? Eu acho que sim, né, Dani? Eu acho que nós temos hoje, a mulher já não engole mais tanto sapo, né? Hoje as relações abusivas, apesar delas existirem e muito ainda, existe muita informação, existe muito recurso para buscar essa ajuda. Então a gente vê que as pessoas já não
toleram coisas que anos atrás toleravam. Porém, eu acho que também tem uma outra questão, que hoje as pessoas têm muito baixa resistência à frustração. Entendeu? Não gostei, vou trocar. Como se fosse uma peça de roupa. Uhum. E eu digo para os meus pacientes, gente, separação é um processo, não é trocar uma roupa. É um processo doloroso. Então, vamos usar todos os recursos que a gente tem Para evitar. para evitar. E isso é uma falsa crença que se tem, que ter a psicóloga separa os casais. Gente, que bom se a gente tivesse esse poder de separar, de unir. Na verdade, os casais, as pessoas buscam ajuda na terapia quando a coisa já está assim, ó. Já passou. Já passou, já esgotou, já saturou, já desgastou muito. Então, é necessário que a gente busque ajuda antes dessa saturação. Porque as pessoas precisam estar bem. O outro é complemento da minha vida. Ele não é causa da minha felicidade. Ele é consequência da minha felicidade. Uhum. Então, isso também é algo importante para as pessoas quando vão buscar. E isso não é só para o cônjuge. Quando tu vai buscar um parceiro, ou tu vai buscar um emprego, ou tu vai buscar uma amizade, eu não vou buscar a minha felicidade. Aquilo vai completar a minha felicidade. Porque se eu depositar no outro a minha felicidade, isso vai tornar a nossa relação uma relação de dependência. Uhum. E essa dependência mata o amor. E a pessoa passa a existir a partir do outro. Do outro. E aí é muito perigoso, né? Aí o risco de dar errado é muito grande. Tu sabe que eu observo isso para relações, empregos, né? Emprego também. Emprego dos meus sonhos. Eu digo para muitas pessoas, às vezes, porque esse meu emprego dá muito problema, me cobram demais. Tá bom, troca. Vai para outro emprego. Porque esse também. Vai para o terceiro. Chega uma hora, a gente... Mas olha, eu acho que o problema não são os empregos, né? De que forma tu te relaciona no teu emprego? Uhum. Porque hoje também, em prol dessa questão da liberdade de expressão, do ser feliz, as pessoas também estão muito intolerantes. Muito. Né? Que medo de ter trauma, né? E isso é horrível. As pessoas estão usando, a gente usava a expressão psicologismo há um tempo atrás, né? Essas terapias de boteco, sabe? Os psicologismos. Então, hoje se fala muito na psicologia positiva, que a gente só pode viver o lado bom da vida. Gente, isso não existe. Uhum. Não tem. Isso é perigoso. É perigoso, é o que nós falamos. O que é a psicologia positiva? É fazer do limão a limonada. E não evitar o limão. Todo mundo vai ter o limão na sua vida. Eu falo muito nas minhas palestras que a gente precisa ser feliz apesar dos problemas, porque 69% dos nossos problemas são permanentes, nós sempre vamos ter. O que isso quer dizer? Quer dizer que ou eu vou ter problema com o dinheiro, ou eu vou ter problema no relacionamento, ou eu vou ter problema com o meu companheiro, ou eu vou ter um problema com o filho, ou eu vou ter um problema de saúde, Ninguém tem essa vida plena, serena. Não existe. Não existe isso. O que existe é a gente poder viver bem, administrando esse nosso contexto. Porque eu vejo as pessoas assim, quando eu conseguir, né? Quando eu conseguir a casa, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir o carro, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um parceiro, eu vou ser feliz. O emprego dos sonhos, eu vou ser feliz. Uhum. Cara, tu vai estar sempre buscando o a mais. Isso é o eterno insatisfeito. Eu me sinto assim porque eu também me sinto muito assim. Eu observo, né, te ouvindo falar. É uma coisa que eu trabalho muito em terapia e que foi um termo que eu e minha psicóloga, né, acabamos identificando. Eu não saboreio. Não desfruta. Não desfruto. É que eu digo para as pessoas, tu tá tão focado no objetivo final que tu não desfruta o processo. Não. E o bacana é o processo. Exato, Exato. exato. Eu não sei se vocês, usando uma metáfora que eu uso com meus pacientes, né? Parece... É como tu subir uma montanha. Vamos escalar a montanha. Aquela trabalheira, e tu escala e vai, respira fundo, e para um pouco, e olha a paisagem. Quando tu chegou lá em cima... chegou lá, tu fica 5 minutos lá em cima... agora vamos descer? Né? Quer dizer, tu não aproveitou. O que foi legal chegar lá em cima, mas tu não aproveitou a escalada toda. Sim. Então, tu tem que aproveitar essa escalada. Uhum. Eu falava semana passada com um casal que eu atendo, que
tá prestes a se casar agora, mês que vem. E eles estão muito ansiosos com o casamento, com a festa, enfim. E eu disse para eles, vocês estão curtindo esse momento agora? Da incomodação do vestido, da incomodação da comida, se vai... Ai, é um estresse. Eu digo, não, isso também faz parte. Ô, Lu, tu sabe que, desculpa te interromper, eu te ouvindo assim, eu acho que, eu imagino como deve ser um alívio para as pessoas ouvirem isso, sabe? Porque eu acho que essas redes sociais, ou a rede social, o mundo mudou depois da rede social, e tu vê muita felicidade. Ai, falsa, artificial. Falsa. E aí, só um pouquinho, eu vejo lá a Luciane com o Porsche que ela comprou e que tá lá, o Porsche tá lá, endividado, tá passando 10. Tá, mas só um pouquinho. Daí ela vem aqui, ela me disse que 70%, ela tem 70% do tempo dela, da vida dela é problema. Oi? Não, mas não tá isso no Instagram, sabe? Isso não aparece. Isso. Aparece. E isso é uma cobrança que a gente como psicóloga tem, né, Dani? Tu como psicóloga. Tu tem problema? Tenho. Eu sou terapeuta de família, terapeuta de casal. Eu tenho problema com meus filhos. Volta e meia eu bato boca com meus filhos. A gente tem problema. A gente é humano. A gente é de carne e osso. A gente vive a vida. Ai, mas então como é que tu pode ajudar as pessoas? A gente tem a técnica. Isso não vai evitar de ter o problema, mas me ajuda, a técnica me ajuda a administrar o problema que eu tenho, entende? De que forma eu vou conduzir isso? Muito, e eu sempre digo, né, que psicóloga, tu pode até fazer psicologia, mas se tu não tiver um recurso emocional, a tua própria vivência, ela acaba te desenvolvendo cognitivamente para dar recurso, muitas vezes, para essas pessoas, né? E outra coisa, a gente, como profissional da área da saúde mental, às vezes a gente também tem contato com algumas doenças. Quem nunca teve? Eu já tive uma crise de ansiedade. Nossa! Já tive. E às vezes é importante que tu tenha contato com isso, porque tu vai entender muito melhor o teu paciente. Claro! Tu vai entender muito melhor a pessoa. É o que eu digo assim, médico então não pode ficar doente. Arquiteto nunca pode ter um vazamento em casa. Então, é uma ideia muito errada, mas que às vezes eu vou confessar, nós psicólogos criamos essa ideia também de que a gente é perfeito. Então, quando lá atrás eu fiz minha formação, vocês calculem há quase 40 anos atrás, a gente foi treinada para a tal da neutralidade. Psicanálise, né? Neutralidade. Cara de paisagem, não tenho problemas. E isso afastou muito as pessoas da terapia. Tirou a humanização. A humanização. E eu noto, isso é uma característica minha. Quem me conhece sabe, eu sou muito intensa, eu sou muita emoção, eu sou muito toque. Eu abraço meus pacientes. Como é que tu tá? Que bom. Às vezes, no abraço, a terapia já foi o abraço. A pessoa desmonta ali. Às vezes, a pessoa só está precisando disso. Então, essa autenticidade as pessoas estão perdendo. E as redes sociais estão ajudando muito a perder a autenticidade. E se eu preciso ser aquele personagem para que gostem de mim, gente, vou te dizer, então ninguém gosta de ti. Porque se eles gostam do personagem, quem tu é? Quem é a tua essência? Eu acho que as redes sociais, elas trouxeram diversas, né? Tem uma série de coisas, muitas vezes até os coaches, né? De Instagram, os gurus, que às vezes disseminam informações, muitas vezes distorcidas, e às vezes é um excesso de informação que tu perde o controle, né? E até porque tu tem tanta necessidade de mostrar tudo na rede social, né? Que é aquilo que a gente está vendo hoje em dia, as pessoas, eu digo sempre, as pessoas acabam se afastando de quem está perto, né? E ficando muito próximas de quem está longe. Muito. Então, isso perde um pouco da essência. Muito. E aí as pessoas têm vergonha de mostrar o problema. Parece que é errado tu ter problema, é errado tu tá com uma conta para pagar, é errado tu tá com o teu carro lá, que às vezes não é o carro do ano. Gente, não é errado. Aí gera uma autocobrança, uma desqualificação, uma inferiorização. E isso é prato cheio para quê? Para a doença do século XXI, que é a depressão, mas ela trouxe junto a irmã gêmea, que é a ansiedade.
Isso justifica muito os altíssimos índices de crise de pânico e de ansiedade que nós temos hoje. Aumentou muito, né? E inclusive em crianças. Aumentou muito, muito, muito. Depois da pandemia, mais ainda. E Lu, voltando, né, depois eu quero entrar nesse assunto, mas voltando ali ao assunto da mulher, o que eu tenho observado, eu queria ouvir tua opinião, assim. Eu observo, na sua maioria, as mulheres são as, né, que eu atendo, e eu cresci ouvindo que eu não deveria depender de homem nenhum. Né? Então, assim, estuda pra não depender de homem nenhum. Então, quando eu casei, hoje nós estamos há 8 anos, né? Mas pra mim foi um processo de desconstrução. Eu tive que me desfazer do que eu ouvi a minha vida inteira, porque eu comecei a competir dentro do casamento. E tu perde o teu papel de mulher. Show! Tu perde o teu papel de mulher, porque aí tu quer assumir, ser o homem da casa. Exato! Que é isso que eu vejo. Os casais competindo. Competição é horrível pro casamento. Exato. E aí, só que pra mim, eu tive que dar esse passo pra trás. E eu comecei a me sentir insegura, comecei a me sentir vulnerável, né? Claro que pelo papel de mãe, que eu também tive, mas assim, o quanto... isso pra mim foi muito escudo, foi uma proteção, que até eu li o livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Nossa, esse livro pra mim, assim, foi, né, li em 2 dias, mas ele é sensacional. Sensacional, sugiro que leia. Né? E o que eu observei muito, assim, eu queria ver tua opinião. O feminismo, ele foi ótimo, mas bem grande. Eu percebo que existe uma compensação, e aí essa compensação, ela atrapalhou o sistema familiar. Perfeito. Né? Desestabilizou. O homem foi feito para quê? Prover e proteger. Não que a mulher não possa ser inteligente, independente, ela pode, mas ela não precisa... Perfeita a tua análise. A minha geração, então, olha a nossa diferença. Eu tenho 55 anos. Eu tenho 34. Então, nós temos 20 anos aí. É uma geração entre nós. Uhum. A minha geração foi criada para ser dócil, meiga, do lar e ser sustentada pelo marido. Eu lembro, eu fui criada para ser esposa, mãe. Amava brincar de casinha. E adoro, tá? Não é que eu não gosto. Adoro. As pessoas riem. Gente, eu adoro fazer uma faxina. Eu sinto que às vezes eu não posso ter, porque eu não tenho tempo. Porque eu fui treinada para isso. E tá tudo certo. A tua geração... Então, a minha geração é a geração das feministas. Que vieram e disseram assim, ó, chega, não quero mais. Vamos queimar sutiã na praça. Tinha um grande psiquiatra famoso... que era da minha geração, que era o Gaiarsa. O Gaiarsa, ele faleceu já há alguns anos. Aqui de Caxias ele é? Não, o Gaiarsa era do Rio de Janeiro. Tá. Um amado, um senhorzinho desse tamanhinho, veio para Caxias. Dolores, que trouxe Gaiarsa várias vezes para Caxias. O Gaiarsa dizia assim, as feministas, elas fizeram um bem, que foi promover o espaço da mulher. Mas elas deram um tiro no pé, quando elas quiseram se igualar aos homens. Mulher não é igual a homem. Mulher é mulher, homem é homem. Nós temos espaços, papéis diferentes. Então, o que aconteceu com a tua geração e a minha geração na carona e com as novas? A gente só foi absorvendo papéis. Porque tu não deixou de ser a dona de casa. Tu não deixou de ser mãe, só que tu foi absorvendo. Acumulei. Então, hoje o número de mulheres doentes psicologicamente deu uma crescida. Por quê? Porque a gente absorveu muita coisa. E agora nós percebemos este movimento, esse terceiro movimento, que é a busca do equilíbrio. Show. Tipo assim, eu não preciso mais ser a passiva do lar submissa. Mas eu também não quero ser essa guerreira aí, sabe? Eu quero ter o meu espaço. Então, eu acredito que esse terceiro movimento, a gente já vem percebendo, porque isso é importante nos homens. Eu vejo uma geração de homens fracos. Os homens estão perdidos. Se maquiando. Eles perderam o lugar deles. Se maquiando, né? Deus. Nada contra o homem se maquiar, nada contra. Mas é estranho, né, Lu? Eu vejo... aí entra uma outra questão
essa questão toda dos gêneros, né? E, Sim, que é outros 500. e eu compreendo, é muito complexo esse assunto, só que eu acho que assim, gente, nós também não vamos reinventar a roda. Roda é roda, tem coisas que, né? A nossa genética é a nossa genética. Então, existem alguns conceitos e que nós precisamos avaliar, né? Acolher a homossexualidade, transgêneros, mas existem algumas coisas que eu vejo que as pessoas estão meio psicotizando, sabe? Cada pouco se cria uma coisa em prol dessa liberdade. Gente, liberdade é bom, mas o limite é que nos conduz. E essa história da gente querer deixar as crianças decidirem demais, gente, a criança precisa ser conduzida. A criança não tem maturidade emocional para saber o certo e o errado ainda. O adulto precisa conduzir. Por exemplo, é o que tu me disseste. Tu foi criada para não depender de homem, tu foi criada para isso. Quando tu é adulta, tu vai definir o que tu quer para ti. Bom, eu vou definir aquilo que meus pais me ensinaram, eu vou mudar. Agora, se tu é uma criança solta, faz aquilo que tu quer. Gente, eu me perco. Daí a importância também da gente ter referências de pais. Os nossos pais, eles nos servem de modelo ou de antimodelo. Eu vou pegar aquilo que eu quero, que tem de bom, mas eles também são referências de coisas que eu não quero seguir. Mas precisa ter esse modelo. E hoje, em prol dessa liberdade de expressão, os pais estão permitindo que as crianças tomem decisões e atitudes e posturas que elas não têm maturidade. É como tu dar um carro para uma criança. Sendo que ela não tem capacidade de dirigir. Isso. E aí eu observo, é isso aí que eu vejo, né? Então, primeiro, essa né, a era ali, a geração do trauma, né? Aonde a gente foi, ai meu Deus, meu pai se separou. Não posso me separar, porque senão vou traumatizar meus filhos. Né? Não vou colocar o meu filho... Não, ontem até atendi uma menina, ela disse assim, minha filha queria ir vestida de Frozen. Eu disse que não. O que eu vou fazer? Botar ela vestida de Frozen? Claro que é mais fácil botar ela vestida de Frozen e ela ir pra escola de Frozen, mas ela não vai. Não pode, porque tem uniforme, não pode frustrar. Isso aí. Hoje nós temos uma geração de pais, e eu já falei isso até em outras entrevistas e nas minhas palestras, né? Porque lá nas minhas primeiras palestras, há 30 anos atrás, eu atendia, o meu discurso era necessidade de limites, porque estava se criando uma geração de crianças superprotegidas. Hoje, essa geração de crianças superprotegidas são os pais da atualidade. Então, na verdade, a maioria dos pais que não consegue gerar frustração no filho é porque ele não consegue suportar a própria frustração de ver o filho frustrado. É mais fácil eu deixar minha filha fazer o que ela quer, porque ela sofrer, ela chorar, vai gerar sofrimento em mim. Então, para eu não sofrer, eu também poupo o meu filho do sofrimento. Só que isso ali na frente tem consequências devastadoras. Porque a saúde mental, existem dois indicadores de saúde mental. A tua flexibilidade emocional, que é essa capacidade de te adaptar. Eu tenho um problema, né? 70%, 69% dos problemas são permanentes. Bom, vamos lá, vamos fazer do limão uma limonada. Isso é flexibilidade emocional. Não vou ficar aqui que nem uma criança chorando, batendo, não é como eu quero. E a segunda é a resiliência, que é a resistência à frustração. É a capacidade de encontrar o problema e conseguir dar a volta. Se eu nunca exponho a minha criança a frustração nenhuma, se ela não pode sofrer, não pode chorar, não pode ter contato com as emoções ruins, ela não vai saber lidar com elas. Que tipo de adulto eu estou criando? Que tipo de profissional que vai para o mercado de trabalho? Não, já tá vindo, né, Lu? Já tem, porque assim, o chefe tá me cobrando. Vou trocar de emprego. O que a gente percebe são absurdo, né? Porque eu trabalho com seleção em empresas e a gente vê uma geração perdida. Porque não se sente pertencente em lugar nenhum. E por exemplo, os pais hoje, eu tive esses tempos um episódio que aconteceu, que eu vi,
fora do consultório, né? A menininha pequenininha, 3 aninhos, 4, e a mãe tinha ido viajar. E, ok, a mãe precisou viajar, trabalho. E aí, a gente pediu para a criança, e aí, querida, como é que tá a mamãe? O pai entrou em pânico, disse, não fala, por favor, não toca no assunto. Por quê? Porque ela vai lembrar da mãe, ela vai sofrer, que a mãe tá viajando. Gente, isso não é psicologia positiva, tá? Só ter contato com emoções boas. Nada, tu tá criando essa criança fraca. E as histórias infantis são riquíssimas. E agora veio, com todo respeito, né, a nova pedagogia. As mimizice, não pode cantar Tirei o Pau no Gato, não pode. Agora estão querendo reinventar a Branca de Neve. Né, eu vi, por isso que a Disney também tem seus poréns. Porque estão querendo reinventar a roda. Então, assim, as histórias infantis, elas são riquíssimas de conteúdo psicológico. Todos, se vocês analisarem, todas as crianças, todos os personagens, o Patinho Feio, a Branca de Neve, a Cinderela, todos eles são órfãos. Então, eles têm contato com a morte. Eles têm contato com a rejeição. Eles têm contato com a tristeza. Eles têm contato com o sofrimento. E eles administram aquilo. A Cinderela vive cantando com os passarinhos. Então, é inferiorizada o filme inteiro, né? E ela se sai bem no final. Na finaleira ainda consegue o príncipe encantado. Né? Só que tem que cuidar também, porque as gurias acham que vão morar no castelo, né? Tem o Cinderela 2, que é maravilhoso, recomendo. É o filminho da Disney mesmo. Que ela vai pro castelo e não é nada do que ela achou que ia ser. Eu nunca assisti, vou assistir. E o Rei Leão... Olha o que é aquela cena do Rei Leão, o leãozinho quando o pai morre. Eu chorava. Fenomenal aquilo. Então, as histórias infantis permitem que a criança tenha contato com esse sofrimento. Mas tu vê os pais hoje querendo o quê? Só contando historinhas bonitinhas, galinha pintadinha, que é um amor. Amo galinha pintadinha, minhas sobrinhas adoram galinha pintadinha, nada contra. Mas esse contato com a frustração é que vai me dar competência emocional para lidar com ela. Tu tira a capacidade. Eu sempre falo, né, que quando tu vai lá e quando eu era mais nova, se acontecesse alguma coisa e levasse um bilhete na agenda, meu Deus, meu pai já era, né? Hoje não, hoje tu briga com o professor pra, né? Então, tu tira a autoridade do professor e tu coloca... É que já não pode mais ter, né? Hoje, segundo esses mimizices... Não, vai lá! Não sei se eu posso falar mimizice, claro. Mas... Gente, é muita mimizice, gente. As pessoas estão querendo reinventar. A gente precisa modernizar. Eu sou testemunha disso. Nesses 30 anos, gente, eu tive que me modernizar muito. Inovar. O meu filho mais velho de 26 e o meu filho mais novo de 17, foram quase 10 anos ali, eu tive que mudar um pouco a estratégia de um e com o outro. Só que assim, tem coisas que são básicas, né? Regras, respeito, figura de autoridade precisa existir. Em qualquer lugar é necessário hierarquia, não existe igualitário. Show! É necessário, uma casa precisa ter uma figura de autoridade, um pai, uma mãe, alguém que mande e que diga, tu vai tomar banho agora? Sim. Mas por que não quero? Tu vai tomar banho? Sim. Então, muito legal. Precisa, isso dá segurança, faz parte, eu digo para os pais, é só migué. A criança vai bater de frente contigo, ele vai te contestar, mas por que a contestação? Porque faz parte do jogo. Exato. Se ele concordar com tudo, vai ser um banana na vida, ele tem que te contestar. E eles testam o adulto para ver o quanto tu é forte o suficiente para ser um bom pai e uma mãe, ou o quanto tu é um banana que não vai me guiar para caminho nenhum. Exato. E quando tu tira, quando tu tira a autoridade, quando não existe autoridade, a autoridade é, né? Fica aquele limbo, né? É, fica no limbo. Isso aí. Isso, e aí, né? E aí nós temos algumas questões, que é a geração cristal que eu digo, né? Mas não cristal porque brilha, cristal porque se tu encostar, já era. Lascou. E é isso que eu percebo, assim, são crianças, né? Na minha época, eu era xingada, sei lá, de castigo, porque recebi o bilhete na agenda. E hoje não, hoje a gente vê essa troca aí, essa inversão de valores muito perigosa. E aí eu vou pro mercado de trabalho, onde eu vejo uma série de pessoas que
não param em lugar nenhum, não criam raízes. Porque na primeira frustração, eu vou trocar. Não aguentam. Não tô... Aí é que eu falo da saúde mental. A nossa população está doente. A saúde mental das pessoas está comprometida. Por quê? As pessoas não aguentam mais, sabe? Deu um problema, troca, cai fora. Hoje é inversão de valores. Tudo dá processo. Tudo dá processo. Tudo. E, guria, eu posto vídeo, principalmente no TikTok, que eu vejo que tem mais, né, mimizentos. Esses dias eu postei um vídeo sobre como é importante tu ser multifuncional dentro de empresas, principalmente quando ela é pequena. Não, daí já é desvio de função, tu entendeu? Função, né? Se tu olhar... Tu só faz algo esperando algo em troca. Se tu não tiver nada pra ganhar, tu não faz um movimento. Um exemplo é o que nós vemos nas nossas ruas aqui em Caxias ou em qualquer lugar do país, né? Para fechar um buraco, tu vai ver no mínimo 6 funcionários para fechar um buraco. Por quê? Porque um vai abrir o buraco, um vai fechar o buraco, um vai carregar o cimento, o outro é o motorista que levou o pessoal até lá. Aí, enquanto um trabalha, os outros 5 ficam olhando, porque tudo é desvio de função. Porque o coitadinho... Gente, o pior sentimento, por isso que nós estamos enfraquecendo. O pior sentimento que nós podemos ter pelas pessoas é a pena. É o coitadismo. A pena invalida. Quando eu tenho pena de ti, eu tô dizendo, ai, coitada, né? Eu tô te incapacitando. Eu estou dizendo que tu só tem capacidade para fazer aquilo, tá? Tu não tem mais capacidade para fazer outras coisas. E se tu tem, não faça, fica quietinha, deixa que o outro faça. Então, eu percebo que as pessoas estão um pouco perdidas nos seus valores. Lu, e ao longo da tua vida, assim, uma dúvida que eu queria, né, pra te conhecer, assim, como é que foi, tu trouxe que tu tem essa cultura, né, de ser, tu veio dessa direção, da geração onde tu podia depender do homem, né, tu podia maternar. Como é que foi ter uma carreira? Tu queria ter uma carreira, né, como é que foi maternar? Até pra mim, né, que eu tô nesse processo, como é que foi isso? Porque uma das coisas que, ao tentar engravidar, pra mim foi um desafiador. Tá, ok, eu desenvolvi minha autoestima, minha segurança em cima do pilar carreira. Tá, e agora quem eu sou? Entende? Que medo de depender, de ser vulnerável, porque sabe? aí a minha geração é aquela geração que tu não precisava ter carreira. E se tu tem uma carreira, quando tu tiver filhos, abandona a carreira e vai cuidar dos filhos. Tu fez isso? Não, graças a Deus, obrigada. E uma das pessoas, por isso que eu falo muito da Dolores, que foi uma pessoa que eu respeito muito, ela me ajudou a não me deixar fazer isso. E eu digo para as mulheres, eu digo para as minhas pacientes, não precisa largar a tua carreira. Tu não precisa largar a tua carreira. Tu pode sim e deve, por ti, não é nem pelas crianças, pelos filhos que tu vai ter. Por mim, para não me sobrecarregar. Mas assim, a parte mais legal nesse processo de construção é tu poder te identificar e descobrir quem tu é e quem tu quer ser, não o que os outros dizem para tu ser. Então, eu gosto da minha carreira, eu amo a minha carreira. Esses dias eu comentei com minhas amigas, que eu disse, eu não penso em chegar aos 60 e me aposentar. Eu tô aqui... Ai, mas tu vai continuar trabalhando. Eu digo, gente, trabalho para mim. Eu amo, é minha gasolina. Ai, mas tu não tem tempo para nada. Mas quando eu quero, eu abro, eu faço meu pilates, eu vou no meu salão de beleza. Prioridade. Eu vou visitar minhas amigas, eu saio com minhas amigas, né? Saí agora da casa de uma amiga minha, que fui tomar um cafezinho com ela, que eu tive um tempinho. Então, este equilíbrio. Só que para isso, nós, mulheres, meninas, a gente não precisa ser Mulher Maravilha. Eu não preciso provar para ninguém a minha capacidade. Então, se tu queres ter mais tempo com o teu filho, fica com o teu filho. Tu pode deixar um pouquinho a tua carreira. Mas eu gosto da minha carreira. Também fica com ela. Porque assim, nós mulheres que trabalhamos... É muito difícil a gente ficar em casa, viu? Gurias, é enlouquecedor tu ficar em casa. Eu admiro muito quem consegue ficar o dia inteiro com uma criança.
Porque é muita adrenalina, é um desgaste violento. E às vezes o trabalho é uma forma até de tu desopilar. Eu vi uma mulher falando... Graças a Deus! Ela falando essa semana, ela disse, eu descanso quando eu vou trabalhar. E outra coisa que eu digo para as mães que sentem culpa. Eu tenho que trabalhar, deixei meu nenê. Quando tu for uma mulher realizada, ela é feliz, ela é uma mãe feliz. Não adianta tu abdicar de toda a tua vida para ficar em casa cuidando de filho e tu ser infeliz com aquilo. Ou pior, tu sufoca a vida do teu filho. Porque ter filho é importantíssimo na nossa vida. Mas os meus filhos, eu sou muito feliz por tê-los. Mas a minha felicidade é a responsabilidade minha e não deles. Senão eu estou depositando no meu filho um peso muito grande. Então, se eu abdico da minha vida para viver a vida do meu filho, porque ele se tornou o sentido da minha vida, eu estou depositando um fardo em cima dele. E o resto da tua vida, né? O resto. Onde é que tu tá nesse processo? Então, esse jogo de cintura é muito importante. Não é fácil. Tá, eu ia te perguntar, e foi bem tranquilo, assim, pra ti? Não. Não? Eu tenho 3 filhos. Lembra dos 69%? Não foi, horrível. Gente, hoje a minha filha tem 22 anos. Então, eu tenho o Felipe, o meu filho de 26, a minha filha de 22, a Ana, e o Henrique de 17. Ela olha umas fotos de antigamente, quando eles eram pequenininhos, ela me olha... Bah, mãe, tu era acabadinha, né? Ela falou. Mãe, hoje tu tá bem melhor. Eu digo, né, filha? Uhum. Porque, claro, tu não consegue fazer tudo. Trabalhar, ficar bonita, maravilhosa, cuidar de filho. Tu não consegue fazer tudo. Algumas coisas tu tem que priorizar, porque senão tu enlouquece. Uhum. Por isso que eu digo, a gente tem que largar a síndrome da Mulher Maravilha, tá? Isso é um perigo. Que legal. É bom saber que... É difícil, mas passa, tá, gurias? Passa. E tu sabe que uma das coisas, né, estar nesse processo, falam bastante de mim, falam nas redes sociais também isso, porque eu te falei antes, né, eu sou uma mulher controladora, eu tenho um masculino muito desenvolvido, e agora eu tenho que desenvolver o meu feminino para poder gestar, né? Uhum. E o descontrole, que foi aquilo que eu te disse, ele já começa nesse processo, onde eu penso, tá... Eu vou ter um caminho que eu não sei o que me espera. Eu posso conversar contigo, eu posso conversar com a minha irmã, eu posso conversar... O processo de cada uma é diferente e nenhuma delas me dá garantia. Ali é o que eu te falei. O que te dá saúde mental nesse processo difícil, que é o difícil, tá? Uhum. As pessoas veem a parte bonita da rede social, mas esse é um processo. Uhum. É a tua flexibilidade emocional e a tua resiliência. Uhum. Então, a gente perde o controle. E gurias, eu falo, né, o público feminino principalmente, eu diria que a maioria das mulheres é controladora. Nossa! A nossa cultura é matriarcal. Uhum. A gente quer mandar, a gente quer dominar. Só que isso faz com que a gente se sobrecarregue. É isso que eu falei antes, larga a roupa da Mulher Maravilha. Porque eu fiz isso. Né? Eu fui uma mulher também, tinha que dar conta de tudo. E aí a gente acaba infantilizando e acomodando os nossos maridos, os nossos homens. Ah, exato. A gente acomoda, por isso que eu digo, os nossos homens. Eu vejo meu marido hoje, quando eu cobro algumas coisas dele, mas tu dava conta? Eu digo, mas agora eu não dou mais, não quero mais. Que legal. Então, porque quando tu faz muito, tu tira a capacidade dele. Tu invalida o outro. Show, é isso aí. Então aí... As competições começaram nas relações, aí né? eu vou contar uma coisa pra vocês. Controle é igual a onipotência. Onipotência significa tu achar que tu é a única capaz de. Eu escuto muito isso, né? Porque se eu não tô aqui, esse negócio não vai sair. Deixa pra mim que eu resolvo. Não posso sair de férias, porque senão a casa cai. Isto é onipotência, é achar que só tu vai resolver aquele problema. Mas, se controle é onipotência é impotência. A onipotência é a camuflagem da impotência. Porque quando a minha autoestima está baixa, eu preciso provar para o mundo quem eu sou. E se a minha autoestima está boa, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu vou tocando a minha vida, vou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, sabendo das minhas limitações, pedindo ajuda,
fazendo a minha parte, esperando a parte do outro. Eu dou conta. Eu tenho recurso emocional pra lidar com as adversidades que vão aparecer. Isso, mas eu não vou dar conta de tudo, entendeu? Então, essa humildade significa eu ter autoestima e autorrespeito. Não é ser mimizenta, tá? Ai, socorro, ai, eu não consigo. Não, é dentro de um furacão mesmo, né? É o equilíbrio. É isso aí, show. Lu, vamos falar do teu livro. Me conta como é que Sim, foi. queridos, olha aqui, ó. Legal. Esse é pra você. Muito obrigada. Muito prazer. Sobre o que é? Descarte o que não soma e seja feliz. É sobre isso tudo que nós estamos falando, né? E muito mais. O que é que não nos faz bem, né? Descartar aquilo que não nos ajuda. Descartar aquilo que a gente não precisa. Descartar esse excesso de culpa, descartar esse excesso de cobrança, descartar esse peso que a gente se coloca. Como eu posso ser feliz com todas essas adversidades? Então, aprender a fazer esse filtro. Esse é o objetivo da vida. Esse é o que traz o livro. Deixa eu mostrar que antes eu tava aqui mostrando, né, ó, pra quem quiser. Lu, onde é que tá vendendo? Nós temos ele na Livraria Rossi. Show, ó. E eu tenho no consultório e também nas redes sociais, nas redes sociais. Quem quiser me acompanhe nas redes Aham. sociais. Pode solicitar, tem o link. Bem legal. E como é que foi escrever? Maravilhoso. Eu agradeço muito. Eu tenho o Márcio, que é o meu produtor, né, que me acompanha nas minhas mídias. Ele teve a santa paciência de ouvir todas as minhas palestras e todo o material que eu tinha escrito e falado e transcrever tudo isso. Que legal, né? guria. Porque ao longo desses anos todos, a gente acumula muita coisa, muito material, e foi uma compilação de muito que eu vivi. E agora já está no forno também, se tudo correr certo, para março de 2024, o próximo livro que nós vamos falar, eu vou falar também sobre as fases do desenvolvimento infantil e a postura dos pais. Show. Ainda estamos estudando um nome, né? Mas porque eu vejo muito essa geração perdidaça. Carente, né? Carente de ajuda. Tu tem uma perspectiva, um prognóstico positivo em relação a isso eu vejo, porque a gente aprende com os erros, né? Também é bom errar para ver que isso não funciona. Tanto que isso é meio que regra nas famílias. Eu fiz isso com os meus, vejo isso 99%. O primeiro filho, nossa, a gente erra muito com o primeiro filho, porque tu quer fazer demais, tu quer todo esses psicologismo, tu lê livro, blá, blá. Não dá isso, não dá aquilo. O segundo filho, ele já vem, sabe, mais tranquilo, tu curte mais. Por isso que eu recomendo sempre os casais, tenham no mínimo 2. O primeiro tu não curte, é muita atenção, é muita autocobrança, é muito peso. Pobre criança. E eu digo, o segundo filho é bom pro primeiro, sabe? Coitadinho, senão ele fica com a carga inteira nele. O terceiro, como eu tenho, quem conhece o meu terceiro filho, Henrique, ele é tranquilo, sabe? Ele já veio, coitadinho, eu digo, ó, olha a pena, né? Mas isso é só uma brincadeira que a gente faz lá em casa. O primeiro tem o álbum de fotografias, guardado o cabelinho, a Ana Carolina, que foi a segunda também. O Henrique, querido, o álbum dele já foi a continuação dos irmãos. Sabe? E tá tudo certo. Que legal, né? Que legal mesmo, bem. Então, isso é viver. Lu, para nós concluir, dica de ouro para as mulheres que estão nos ouvindo e que desejam ascender na carreira, independente de qual carreira seja ela. O ser feliz, o que é a carreira? O que eu escolho para mim. E hoje eu escolho ser feliz. Então, não é o trabalho, não é o homem da minha vida, mas é a forma como eu vou conduzir essa minha vida. A minha carreira não é só a minha vida profissional. A minha carreira é todo o meu trajeto, toda a minha caminhada. Para as mulheres que não trabalham, também valoriza essa escolha. Valorizem as suas escolhas. Ai, mas eu fiz errado. Se eu pudesse, eu teria feito.
tu tem chance ainda de fazer diferente. Para as mulheres que só trabalharam, que eu escuto, porque eu só trabalhei. Valoriza a tua história e faça a escolha que tu queres daqui para frente. Porque tu pode. Esse livre-arbítrio, todas nós temos. Mas eu não posso escolher porque eu não tenho dinheiro, porque meu marido não deixa, porque... Qualquer escolha já é uma escolha. Às vezes até ficar onde tu tá é uma escolha. Então... Não se posicionar é um posicionamento. Isso. Não se posicionar já é dizer alguma coisa. Show. Lu, obrigada por ter aceitado meu convite de estar aí. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós ficaríamos umas 3 horas aqui se tu não tivesse paciente, né? pra atender agora. Obrigada por ter aceitado aí. Eu sempre cresço muito com vocês quando vocês vêm aqui. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. E que tu continue fazendo esse trabalho tão importante, que é divulgar conhecimento e aquietar um pouquinho o coraçãozinho. Das mulheres, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gurias, então, que nos acompanharam no episódio de hoje, muito obrigada por ter, estado aí o episódio inteiro. Sigam a Lu nas redes sociais. Lu, fala só a tua rede social, é Luciane Farina? Lu Farina. Tá. Né? Lu Farina Foquesato. @ Lu Farina Foquesato. Show. Isso. Eu tenho Instagram, Face... enfim. LinkedIn TikTok, tá. Então, assim, a gente vai botar aqui embaixo. Lu Farina Foquesato. Show, legal. Então, meninas, sigam a Lu lá, né? Ela produz conteúdo todos os dias, aí eu acompanho ela. Pra você que nos assistiu no Spotify, é bem importante. Nos assistiu e nos ouviu no Spotify, é importante que você, nos siga aqui na plataforma, compartilhe os episódios, avalie os episódios, avalie a plataforma, né? Avalie, na verdade, o podcast aqui na plataforma. E você que tá nos assistindo no YouTube, é bem importante que você dê o likezinho, se inscreva no canal e aí você vai ter acesso aos próximos episódios. De novo, né? Te vejo no próximo episódio e muito obrigada por ter nos acompanhado hoje. Beijos e até mais.